Olá, seja bem-vindo ao mini curso de desenvolvimento no Code feito pelo Espaço Maker da UEMP Campus Cornélio Procópio, exclusivamente para o AgroHub 2025. Meu nome é Matheus Fernando e vou ministrar o curso para vocês. Então vamos lá. O objetivo básico aqui é nós conhecermos um pouco mais sobre as plataformas de desenvolvimento low code, no code. Vou trazer para vocês aqui 5 exemplos básicos de plataforma voltadas para atuações específicas, seja desenvolvimento mobile, desenvolvimento de aplicações web, desenvolvimento de back-end, né, que é a parte de servidor, banco de dados, por exemplo. Então, nós vamos ter uma visão geral, bem básica, e também desenvolveremos uma aplicação simples, ilustrando os fundamentos básicos da programação, né, do desenvolvimento sem código, utilizando a plataforma Bubble. Bom, né, sobre mim, né, eu sou graduado em Engenharia de Computação pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR de Cornélio Procópio. Também fiz mestrado, né, sou mestre em Engenharia Mecânica, atuando na parte de sistemas dinâmicos. Então, trabalhei desenvolvendo uma plataforma experimental de quadro-rotor, onde também fiz a programação embarcada desse quadro-rotor. Fui professor durante 2 anos, né, substituto na UTFPR, no Departamento Acadêmico de Computação e também ministrei disciplinas relacionadas ao desenvolvimento sem código. Atualmente atuo como agente universitário na área de informática aqui na UEMP em Cornélio Procópio, no Espaço Maker. Então vamos lá. O nosso conteúdo ele vai ser uma breve descrição sobre conceitos básicos de programação, que apesar de nós não utilizarmos código aqui no nosso mini curso, é importante que nós tenhamos pelo menos uma noção dos conceitos básicos de algoritmo, lógica de programação, só para citar a definição antes da gente começar a apresentar as plataformas. Nós vamos ter uma pequena definição do que seria o desenvolvimento no code, comparando aí com a programação tradicional, e na sequência vem as plataformas e o desenvolvimento da nossa aplicação. Então vamos lá. Como fundamentos básicos de programação, essa é basicamente a disciplina introdutória de qualquer curso técnico em desenvolvimento, em programação ou na parte de graduação também, entra o conceito de algoritmos e lógica de programação. É um processo extremamente importante e essencial na criação de um software. Ele está relacionado à etapa de projeto. E ela visa, basicamente, traduzir especificações, né, os requisitos, em linhas de código por meio de uma linguagem de programação adequada à resolução do problema. A ideia de um algoritmo, para a gente ter como uma definição, basicamente são um conjunto de passos ou conjunto de instruções que visam a solução de um problema. Nós temos algoritmos que são computacionais, voltados ao desenvolvimento aí de software, por exemplo, mas também temos algoritmos, né, não computacionais no nosso dia a dia, como, por exemplo, o manual de instruções, onde nós temos ali detalhado o passo a passo, por exemplo, para a montagem de um armário, para a montagem de um móvel, para a montagem de algum equipamento, onde nós temos que seguir ali passo a passo para que a gente tenha êxito na execução do processo. A característica fundamental do algoritmo é que nós tenhamos clareza, né, ao expressar as nossas instruções, né, e seja extremamente sistemático, para que a gente consiga ser executado e fornecer como saída o resultado esperado. Tudo bem? Algumas características de um algoritmo é que a gente pode expressar ele em linguagem natural, ou seja, eu posso dizer o passo a passo. Então, vou trocar uma lâmpada. O que eu tenho que fazer? Pense nos passos aí. Por exemplo, eu tenho que pegar a escada, subir a escada, tirar a lâmpada queimada, colocar a nova lâmpada, descer da escada, guardar a escada. Então, todas essas etapas, por exemplo. Né? E por fim, obviamente, testar a lâmpada. Posso fazer isso por meio de um fluxograma, onde eu tenho uma representação visual da minha lógica e da minha solução, né? Utilizando formas específicas. Eu posso apresentar condições, eu posso indicar o fluxo de execução de certa forma. E também pseudocódigo, que é geralmente utilizado na linguagem natural, né, da pessoa, né, do idioma dela, e ela não tem um compromisso com uma estrutura específica, assim como uma linguagem de programação, né, mas ela tende a se aproximar do conceito de uma linguagem de programação, onde eu tento descrever toda a parte dos aspectos lógicos do desenvolvimento. Né? E aí que entra também a questão da lógica de programação. Né? A grande dificuldade que nós temos, principalmente para quem está começando a programar, ou né, independentemente se vai utilizar código ou não, é tentar pegar um problema, uma situação e traduzir isso em aspectos computacionais. Né? Traduzir esse problema de uma forma que
a gente consiga ou desenvolver lá nas plataformas de desenvolvimento sem código ou desenvolver o código para o computador realizar de certa forma. E aí que entra as estruturas básicas, né? Como, por exemplo, as estruturas condicionais, que é o se, então, que permite que eu possa tomar decisões acerca do que está acontecendo ali ao longo, né, da execução da sequência de instruções. Né? Então, por exemplo, vamos supor, né, no nosso dia a dia que esteja chovendo. Aí eu tenho que tomar uma decisão, né? Se estiver chovendo, eu levo guarda-chuva. Se não, eu deixo em casa. Então, é uma forma do quê? De eu tomar decisões com base em situações. Então, é isso que nós temos com os algoritmos e com a lógica de programação. Vale lembrar que para desenvolver um algoritmo, é necessário que a gente pense muito bem nas etapas, pense na solução, né? Tente pensar no passo a passo que a gente vai programar ou configurar na plataforma, por exemplo, lá no Code, para que seja executado por trás de uma ação específica. Então, por exemplo, não adianta chegar lá e colocando, por exemplo, os passos sem pensar, ou se a gente utilizar um desenvolvimento que utiliza blocos, por exemplo, e colocando os blocos sem ao menos entender o que está acontecendo, porque não vai dar certo. Você vai ter muito mais dificuldade. Então, antes de começar a desenvolver uma lógica, uma ação por trás de um elemento de uma interface, por exemplo, pense em como será o processo. Se eu quero cadastrar um produto num banco de dados, qual que é o passo a passo que eu tenho que fazer? Quais são as etapas? Muitas dessas plataformas vão utilizar um esquema de passo a passo, onde eu vou adicionando o primeiro passo, depois o segundo, o terceiro, o quarto, semelhante à ideia, né, que nós temos ali de um algoritmo. Então é importante a gente ter essa característica. Então, se vocês tiverem a oportunidade de posteriormente estudar esse conceito um pouco mais de lógica, de algoritmos, né? Não focado ali com uma linguagem específica, se você não quiser, não tem problema, mas para você entender um pouco mais, né, essa ideia, né, de pensar no passo a passo para desenvolver uma solução. Bom, alguns exemplos que nós temos não computacionais no nosso dia a dia de algoritmos são as receitas culinárias, né, principalmente a questão do modo de preparo. Né? Para que eu consiga produzir o bolo corretamente, por exemplo, eu tenho que seguir exatamente o que está ali no modo de preparo, senão não vai dar certo. Então, um exemplo de algoritmo. O manual de instruções, como eu já falei para vocês, também segue um exemplo. Na parte de desenvolvimento de funcionalidades de software, também, de forma geral, está associado isso, né? Explicando de maneira bem genérica. Bom, na programação tradicional, né, a gente entrando um pouco mais, só para fechar o conteúdo dessa parte, a programação é basicamente o quê? É o processo, né, de eu escrever instruções que vão dizer exatamente ao computador o que ele deve fazer. E geralmente isso é feito, né, por meio de linhas de código, né, utilizando aí uma linguagem de programação. Para a gente desenvolver tradicionalmente, são utilizados o que nós chamamos de ambientes de desenvolvimento integrado, que são as IDEs. Antigamente, né, até hoje, você pode baixar e instalar no seu computador, mas há também uma tendência de desenvolvimento online. Então, você tem plataformas online para você fazer o desenvolvimento de código. Né? Algumas mais simples, outras mais avançadas, com recursos, inclusive, aí, de compartilhamento e desenvolvimento em colaboração. Uma das mais simples possíveis que a gente utiliza também, né, em disciplinas introdutórias de programação é a Online GDB, onde nós podemos escolher a linguagem, por exemplo, C, né, e aqui nós temos um ambiente que a gente pode debugar, que a gente pode rodar, né, como um exemplo básico de desenvolvimento. Uma característica da programação tradicional, que provavelmente vocês já devem ter ouvido bastante sobre isso, se a gente pensar no desenvolvimento tradicional de uma aplicação web, nós vamos ter os termos front-end e back-end. Quando nós falamos de front-end, nós estamos relacionando mais a questão da interface com o usuário. Né? Então, se você quiser desenvolver de forma tradicional, você vai precisar ter noções, por exemplo, de algumas linguagens ou de alguns conceitos que são importantes para o desenvolvimento de interfaces. Como, por exemplo, né, para front-end, precisa saber React, JavaScript, entender um pouco de HTML, CSS, entre outras frameworks também e linguagens associadas. Já quando a gente trabalha com a questão do back-end, né, que seria a parte interna, a parte de suporte da aplicação, onde tem a comunicação, a parte do banco de dados, o servidor, né, a infraestrutura, digamos assim, aí você tem algumas linguagens, né, que você pode aprender, são Java, C, C++, Node, PHP, Python e entre outras. Vale lembrar que para você desenvolver um certo background nessas linguagens não é feito em 1, 2 meses, né, mas no mínimo em 1 ano você trabalhando, né, e exercitando os conceitos para que você crie uma boa base sólida para começar ao desenvolvimento. E aí também que as plataformas no code
tendem a atacar, né? Que a curva de aprendizado ela é bem menor para você desenvolver soluções aí mais básicas, digamos assim. Né? Quando a gente, de forma geral, quando a gente fala de programação de computadores, a gente sempre tem a associação de um código, né? De uma equipe de desenvolvedores que vão desenvolver, construir, né, a aplicação, né? São profissionais, né, de diversas áreas, algum específico apenas para desenvolver uma interface, outro vai só focar numa parte específica do servidor, e é lógico que tendo um conjunto de profissionais altamente especializados, né, no desenvolvimento, né, visando a escalabilidade, segurança, toda a parte do funcionamento essencial da aplicação, nós vamos ter um custo extremamente alto para desenvolver isso de forma tradicional, né, chegando aí facilmente aí a dezenas de milhares de reais. No entanto, aqui o que eu quero apresentar para vocês são algumas abordagens básicas, né? Já falamos um pouco mais sobre a tradicional, mas vamos falar um pouco sobre low-code e no-code. As plataformas low-code, ou vamos dizer aí uma tradução bem grotesca, que seria pouco código, são plataformas que permitem a criação de apps, né, com poucas linhas de código. Né, requerem, né, não que seja extremamente necessário, eu preciso saber, né, mas se você tiver um conhecimento um pouco básico de desenvolvimento aí, na linguagem por trás dessa plataforma low-code, vai te auxiliar bastante no desenvolvimento. Elas são mais flexíveis em relação àquelas plataformas que não utilizam código, porque permitem aos desenvolvedores, né, adicionar códigos próprios, né, estender as funcionalidades do aplicativo, né, ter uma certa personalização. Já quando a gente vai para uma plataforma no-code, aí eu vou criar soluções completas sem conhecimento de nenhuma linguagem de programação. Na realidade, eu nem tenho acesso ao código-fonte, né? Isso me traz uma limitação, então eu perco flexibilidade com isso. Então eu vou ficar limitado àquilo que a plataforma me oferece. É basicamente essa a ideia. Apesar de nós não utilizarmos código, como a gente já falou lá no começo, é muito importante ter um pensamento lógico e abstrato, né? Entender essa questão do pensamento lógico sistêmico para a gente desenvolver as coisas, para a gente desenvolver, né, a lógica por trás da aplicação. Então vamos lá, né? Surge um conceito que comumente é associado à questão do low code e do no code, que é o que a gente chama de citizen developers. Qual que é a ideia básica? É um programador amador, com pouco ou nenhuma experiência, né, profissional na área de TI, digamos assim. São aqueles usuários de negócio, né, aqueles usuários-chave de setores específicos de uma empresa, que detêm o conhecimento sobre a sua área, que a gente chama de conhecimento de domínio, mas não tem como formação ou profissão a programação. Então, essas plataformas elas vêm para ajudar esses citizen developer desenvolverem suas próprias soluções, né? Além de auxiliar a desenvolvedores profissionais o ganho de produtividade, né? Principalmente para aquelas configurações básicas, cadastros básicos, né? Que, de certa forma, não tem muita complexidade no desenvolvimento e requerem aí pouco esforço, de certa forma, de habilidade de programação. A grande característica por trás aqui, quais são os benefícios? É lógico, a velocidade de desenvolvimento, uma vez que eu utilizo uma plataforma que já tenha diversos recursos pré-construídos, onde eu arrasto, por exemplo, para uma tela e vou montando a solução e basicamente configurando os elementos, isso me traz uma velocidade de desenvolvimento, né? Muito mais rápido que eu começar todo um projeto do zero utilizando uma equipe tradicional de desenvolvimento. Eu vou ter redução de custos, uma vez que já tem componentes prontos, basta eu pagar, por exemplo, uma assinatura de acordo com o plano da plataforma, ao invés de eu ter que gastar em milhares de reais com uma equipe tradicional de desenvolvimento. E é lógico que eu tenho um feedback mais rápido ao cliente. Como eu consigo construir mais rápido, eu consigo montar protótipos, né, mais rapidamente e validar com o cliente. Com isso, eu corro menos risco no meu projeto. Então, eu já consigo identificar e validar a ideia já no início e verificar se eu estou no caminho certo. E isso é muito importante para a questão de um projeto de desenvolvimento, porque identificando no começo os problemas, já corrija, coloca o projeto no curso certo. E por fim, aqui talvez a característica mais importante é a validação de ideias de mercado. Né? Então, principalmente, eu quero montar uma startup, uma solução em uma área específica, por exemplo, mas eu não tenho caixa, eu não tenho recursos para começar agora, é o que normalmente acontece quando a gente trabalha com uma startup, por exemplo, e eu quero simplesmente montar a minha ideia, né, uma versão de um mínimo produto viável para validar no mercado. Então eu posso utilizar uma plataforma dessa, montar em poucas semanas uma solução, jogar no mercado e verificar a sua aceitação. Com o passar do tempo, eu posso ir adquirindo fluxo de caixa e posteriormente contratar uma equipe de desenvolvimento tradicional
principalmente para desenvolver a questão do que? De escalabilidade, de robustez por trás da minha aplicação, conforme as necessidades do negócio. Tudo bem? Ó, segundo a Forrester, né, uma empresa de pesquisa de mercado lá nos Estados Unidos, o desenvolvimento de software, né, utilizando as plataformas sem código, tem potencial de ser até 10 vezes mais rápido do que os métodos tradicionais. É o que a gente já falou sobre a questão da velocidade. Como características do desenvolvimento, né, nós temos uma ideia, né, na maioria das plataformas, de utilização de uma linguagem de programação visual. É o famoso manipulação direta, é o drag and drop. Eu vou pegar o componente que está ali numa paleta ao lado e vou arrastar para a minha tela, vou adicionar, né, montar, por exemplo, um layout, e depois eu vou configurar por meio, seja a sua lógica por meio de um passo a passo, ou por meio de uma forma parecida com um fluxograma, ou por meio até, né, desenvolvimento em blocos de certa forma. Então tem essa característica de uma programação visual. Pego o componente, arrasto e vou posicionando ou vou manipulando da maneira que for necessária, a depender, né, do que a plataforma faz, né, como aplicação, e de suas características de negócio. No desenvolvimento tradicional, nós focamos mais no front-end e no back-end, como nós acabamos de mencionar, então já defini esses conceitos. E no no-code entra a questão do desenvolvimento visual, entra a preocupação da lógica, do passo a passo da aplicação e também a etapa de integração com o banco de dados. Como desvantagens do desenvolvimento no-code, nós não temos acesso ao código-fonte, isso eu já falei, é uma limitação muito forte, você fica preso ali à questão da plataforma. Né? E pode haver também limitações, principalmente na escalabilidade da aplicação, principalmente quando o seu negócio ele começa a crescer rapidamente, de certa maneira. Apesar de termos plataformas que oferecem questão de escalabilidade, pode ser que você queira ter um controle um pouco maior sobre a sua infraestrutura. Aí, neste conceito, pode ser que essas plataformas não atendam às suas demandas. Outro conceito importante com relação à curva de aprendizado. Pessoal, quanto mais recursos eu tiver numa plataforma, mais flexibilidade eu vou ter para desenvolver soluções. Né? Mais configurações eu vou ter que fazer. No entanto, o que vai acarretar em maior complexidade de manipulação. Então, a curva de aprendizado ela vai ser o que? Maior. Né? No caso inverso, quanto menos recursos eu tiver, mais fácil será a plataforma e mais simples será desenvolver a solução. Tudo bem, pessoal? Então, esses aqui são conceitos básicos, definições básicas, características gerais. E depois, na nossa próximo vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre ferramentas de programação low-code e no-code.